Oi, gente, eu sou Andressa Belefusco, sou educadora parental e coach materna e hoje eu vou trazer para você 7 pontos que você precisa estar antenada para decifrar o mau comportamento do seu filho. Primeira coisa que você precisa entender é que tudo o que a criança faz, o grito, o choro, quando ela joga as coisas pro alto, quando ela choraminga, quando ela bate no irmãozinho, aquele comportamento irritante que ela tem, quando ela tem muitos despertares noturnos, tudo isso é a forma que ela está te comunicando alguma coisa. Todo comportamento é forma de comunicação. E a partir de agora, você precisa começar a olhar com óculos investigativos para que você consiga decifrar o que está escrito nas entrelinhas, o porquê que esse mau comportamento está acontecendo, para que você consiga quebrar o ciclo do mau comportamento com respostas proativas e encorajadoras, para que você consiga trazer essa criança para o outro lado, para que ela saia do ciclo do mau comportamento e comece a agir de uma maneira melhor. A primeira coisa é você pensar na idade do seu filho. Qual é a fase de desenvolvimento que ele se encontra? Como está o desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo do seu filho? Uma criança de 1 ano que está aprendendo a ficar de pé e ela está começando a explorar tudo que está na altura dela. Uma criança que joga, está começando a introdução alimentar e que joga o alimento no chão, ela está jogando porque ela está explorando, ela não está desafiando. Uma criança de 2 anos de idade que está começando a buscar o seu poder pessoal, ela vai usar o comportamento dela para conquistar isso. E às vezes você vê aquilo que ela está fazendo como um mau comportamento, quando simplesmente é um comportamento esperado para a idade dela, para a fase em que ela se encontra. Por isso, você conhecer exatamente quais são as características de cada faixa etária é de extrema importância para que você consiga conduzir e orientar o seu filho. A segunda coisa é pensar se todas as necessidades do seu filho estão sendo atendidas. O seu filho, além dele precisar comer, beber água, fazer exercício, de estímulos corretos, de um tempo de sono razoável, ele precisa se sentir amado e pertencente. E quando ele não está se sentindo amado, quando ele sente que ele não faz parte daquele grupo, daquele local que ele está, ele começa a ter mau comportamento, porque inconscientemente ele vai, através do comportamento dele, buscar suprir essa necessidade. Sabe quando você começa a colocar a criança para te ajudar a preparar o jantar? Quando você coloca essa criança para te ajudar a limpar a casa, você está oferecendo para ela a possibilidade dela desenvolver esse senso de sou útil, eu pertenço aqui. E mesmo quando ela erra, quando ela tá ali varrendo o chão e ela não faz direito, do jeito que você espera, com aquela perfeição, você tem ideia de que ela está fazendo de acordo com a fase em que ela se encontra. Então você vai orientando, você vai dando tempo para essa criança treinar e você vai mostrando para ela que tá tudo bem ela errar e que ela é amada desse mesmo jeitinho. A terceira coisa é o estado de saúde da criança. Quando a criança tá com uma dorzinha de garganta, dor de cabeça, dor de barriga, ela não tem como dizer isso para você, ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, porque ela ainda não tem essa consciência corporal. Quantas vezes nós ficamos doentes e a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo, a gente simplesmente se sente estranha e a criança também. Então, quando ela está começando a gripar, quando ela está tendo uma febre, ela está tendo algum problema de saúde, ela não consegue chegar para você e dizer isso que está acontecendo. Ela simplesmente coloca isso para fora através do comportamento dela. O quarto ponto é o ambiente familiar e de convívio dessa criança. Como são as pessoas que passam a maior parte do tempo com essa criança? Elas oferecem escolhas? Elas dão voz para essa criança? Ou elas estão o tempo todo ali
podando, podando, podando tudo que ela está fazendo. Tudo não pode, aqui não é. Será que os adultos que estão convivendo com essa criança estão ensinando que tá tudo bem errar, que tá tudo bem ela seguir o tempo dela, que será que eles estão sendo realmente educadores e orientadores ou eles estão simplesmente fechando os olhos para todas as necessidades que essa criança está tendo e ela está simplesmente sendo levada ali sem ser realmente vista. Então, o ambiente que essa criança vive é de extrema importância. Além da casa, a escola também. A criança passa a maior parte do tempo do seu dia na escola. Como é que essa escola oferece uma resposta quando a criança tem um mau comportamento? Ela é colocada de castigo? Ela é tirada da turma? Ela é forçada a comer? Será que deixam essa criança se alimentar o que ela acredita, o que ela sente que é o suficiente para ela? Essa criança, ela tem o poder de escolha? Será que o ritmo da escola é um ritmo muito acelerado? Será que está respeitando o ritmo interno dessa criança? Está respeitando a sua essência? Será que você está vivendo num ritmo muito acelerado? Está sempre fazendo tudo com pressa? Como é o ambiente que você está proporcionando para o seu filho, tanto familiar quanto o ambiente escolar? Isso é um ponto muito importante. Por isso que acontece tantos episódios de crianças que passam um tempo em outro lugar e quando voltam para você, ela simplesmente explode e tem muito mau comportamento, porque ela está se vendo num ambiente seguro e ali ela coloca para fora todas aquelas emoções que ficaram reprimidas dentro dela. Um outro ponto para você observar é a rotina. A rotina dessa criança, ela tá adequada para uma criança? Está tendo previsibilidade? Ela sabe o que vai acontecer a cada dia? Ela sabe que ela tem um horário para dormir? Ou a rotina dela está tendo totalmente que se adequar à rotina do adulto? Você, como uma mãe consciente que está buscando uma melhor educação para o seu filho, você tem que ter consciência de que a sua vida de hoje não tem mais como ela ser como antigamente. Você vai estar buscando um equilíbrio entre essas duas vidas. Uma criança precisa dormir cedo, uma criança precisa ter rotina, ela precisa ter hora para comer, hora para tomar banho, ela precisa entender o que vai acontecer. Quando você oferece para ela essa previsibilidade, você ajuda o cérebro dela a organizar tudo o que ela está vivendo no mundo. Então, observa, meu filho está tendo um mau comportamento. Como está a rotina dele? Teve uma mudança muito brusca? Eu estou respeitando o ritmo dele? Tudo isso afeta diretamente na criança. E o último ponto é: o que é que essa criança aprendeu que funciona? Será que quando ela faz uma birra, aquela birra decidida, que ela bate o pé porque ela precisa daquele carrinho que está na vitrine, ela entendeu que quando ela faz isso e ela chora e ela esperneia, ela consegue o que ela quer? Será que os desejos dela estão sendo atendidos? Todos os desejos? Então, o que é que o seu filho aprendeu sobre o mau comportamento? Talvez ele realmente esteja conseguindo o que ele deseja através do comportamento dele. Todos esses pontos afetam diretamente na maneira como seu filho vai se comportar. Você, como adulto da relação, precisa fazer a sua parte e oferecer limites e colocar regras e mostrar para a criança que você é o porto seguro dela. É você em que ela pode voltar quando ela está se sentindo frustrada. É você a pessoa responsável por orientar essa criança. Então, quando você observa todos esses pontos e você consegue alinhar tudo isso, você consegue entender o que está por trás das entrelinhas do comportamento que o seu filho está tendo. E então você consegue agir de uma maneira que seja proativa e que você supere o desafio que você está vivendo.